Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional em nome de Jesus. Gracioso, grandioso, soberano, justo e eterno Deus. Muito obrigada, Jesus amado, por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Pai, estamos diante de sua gloriosa e santíssima presença para iniciarmos mais este devocional, Senhor. E nós o convidamos ao lugar de primazia neste devocional. Bendito Deus e amado Senhor Jesus, ministra em nós, em cada área de nossas vidas. Senhor, que venhamos verdadeiramente abrirmos todas as portas de todas as áreas de nossas vidas para Ti, para que Tu venha, entre, sente-se conosco e ceie conosco, ministrando em nós uma transformação profunda, fazendo em nós milagres e restaurações. Senhor, forja em nós o Teu caráter, dê a nós um coração puro, um espírito reto e quebrantado, que venhamos diminuir para que o Senhor cresça. Ah, Jesus querido Santo, que venhamos verdadeiramente nos voltarmos para Ti, voltar os nossos olhos, mente e coração para Ti. Oh, Pai bendito, fala conosco nesta noite, Senhor, mas também durante todo o dia, sobre tudo e em todas as áreas. Abre a nossa mente, o nosso conhecimento, abre os nossos olhos espirituais, arranca os tetos de nossas mentes, os tampões de nossos ouvidos, abre os olhos dos nossos corações, arranca as vendas, traves e escamas dos nossos olhos. Senhor, dê-nos sensibilidade para vermos, ouvirmos e sentirmos o Senhor. Porque o Senhor nunca deixa de trabalhar. Porque o Senhor sempre está à nossa porta batendo, buscando entrar. Mas nós, muitas das vezes, com o coração endurecido, não ouvimos, não percebemos, não enxergamos. Ó Jesus, dê-nos percepção, sensibilidade. Ó Jesus, realinha os nossos passos para o centro da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Alinha, Senhor Jesus amado, os nossos corações ao Teu. Dê-nos a mente de Cristo e que venhamos pensar como Cristo pensa de nós. Bendito Deus e amado Pai, nós o convidamos para todas as áreas de nossas vidas, e onde estiver uma cadeira vazia em nossa alma, que seja ocupada pela Tua presença, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eis-me aqui, ó Deus, ministra em mim, eu quero aprender mais de Ti. E que essas vidas que ouvem este devocional também venham aprender mais de Ti. Em nome de Jesus nós oramos e já o agradecemos. Amém e amém. O tema do nosso devocional hoje é as cadeiras vazias da alma e está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. As cadeiras vazias da alma. O versículo base, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, onde que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus não força a entrada. Ele espera ser convidado a ocupar o lugar vazio dentro de você. Cadeiras vazias incomodam. Elas lembram ausências, convites não aceitos, lugares que deveriam estar cheios. Assim também acontece dentro de nós. Há cadeiras vazias na alma que revelam carências, medos ou feridas esperando ser preenchidas. Mas a verdade é que só Jesus pode sentar-se nesses lugares sem decepcionar-nos. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, que cadeiras vazias a sua alma tem e que você está tentando preencher com entulhos dentro de casa, com TV, séries, com tudo que não é a presença de Deus. Então, Deus te chama hoje para dar este lugar que você preenche com coisas que não é a presença dele, para que sejam preenchidas pela presença dele. E como nós podemos fazer isso? De antemão, eu já digo, louvando, orando, buscando, lendo mais a palavra de Deus, ouvindo mais as coisas do Senhor. No capítulo 3 de Apocalipse, Jesus fala à igreja de Laodiceia, conhecida por sua riqueza material, mas vazia espiritualmente. Vocês já ouviram falar que alguns ricos, eles são vazios? A pessoa possui tanto dinheiro, bens, casas, nada lhe falta, absolutamente nenhum bem material lhe falta. Mas eles são vazios, não conseguem desfrutar de um verdadeiro amor, de família. Há brigas em família por causa do dinheiro. Há momentos em que eles querem saber se são verdadeiramente amados por quem são, pela presença, ou se é pelo dinheiro. Eu não gostaria de viver assim nunca em minha vida, nunca. Quando eu era criança, eu desejei muito ter muito dinheiro, ser rica, sair de onde moro, ter tudo que eu quisesse comprar. A minha mãe e minha avó falaram assim para mim. A minha mãe falou para mim assim: de que vale ter todo o dinheiro deste mundo e perder a salvação? Eu falei: mas eu não vou perder a salvação só porque eu tenho todo o dinheiro do mundo. Veja bem, ela me disse, pode acontecer. Eu falei: mas como? E eu passei a minha infância sem entender, a minha juventude sem entender, boa parte da minha fase de jovem adulta sem entender. Eu fui entender quando passei a ler a Bíblia, e lá está escrito. Na Bíblia tem um versículo onde que diz: de que adianta ganhares o mundo e perderes a salvação? Eu não entendia, eu não sabia como. E eu entendi, de que adianta você ter tudo nessa vida e ao mesmo tempo não ter nada? Porque o que te falta, amor verdadeiro, companhia verdadeira. Todos estão lá com você,
Mas essas pessoas que estão com você é porque te amam verdadeiramente ou é porque estão por causa do que você oferece, do dinheiro, do status, do bem? Que tristeza. Assim era a igreja de Laodiceia, linda, ornamentada, linda, 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 muito linda, mas espiritualmente vazia, vazia por dentro. Eles tinham prosperidade visível, era muito rica, mas faltava intimidade real com Cristo. Jesus se apresenta não como alguém que invade, mas que bate a porta e aguarda ser recebido. Sabe quando você vai à casa de alguém e você sabe que aquela pessoa está em casa? E você bate na porta e a pessoa finge que você não está batendo e ela finge não te ouvir e você fica ali esperando a pessoa abrir a porta porque não tem para onde você ir naquele dia, naquela noite. Talvez você precise passar a noite naquele ambiente e você não vai, embora você fica lá esperando a boa vontade da pessoa abrir. Agora imagina Deus fazendo isso. Deus, o Todo-Poderoso Deus, com toda a paciência, delicadeza, amor e carinho, bate nas portas da minha vida, porque Ele sabe que tem cadeiras vazias, Ele quer entrar, Ele quer cear, Ele quer transformar, Ele quer reviver sonhos, Ele quer colocar novos sonhos, Ele quer tirar raízes podres, Ele quer arrancar mágoas, feridas, sarar, curar, transformar, libertar, restaurar, renovar, fortalecer, vivificar. E a gente não abre a porta. Faz birrinha. Pois é. E Ele continua esperando a porta. O convite é uma comunhão. Ele quer sentar-se à mesa da alma e preencher os lugares vazios, como lá em Salmos, capítulo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Não é nada me faltará, não. Na versão hebraica, a versão original da Bíblia, ela fala, de nada terei falta, não é nada me faltará. De nada terei falta. Por quê? Porque o Senhor está assentado à mesa comigo e de nada teremos falta. Porque Ele supre tudo. Exemplos bíblicos, cadeiras vazias que Cristo preencheu. A mulher samaritana. Lá em João capítulo 4, conta a história que ela tinha uma cadeira vazia chamada aceitação. Jesus mostrou-lhe que ela não precisava mais buscar valor em relacionamentos, mas na água viva que só Ele dá. E que diz, tem até um louvor, junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não preciso
mais areia que volta pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Zaqueu, lá em Lucas capítulo 19, que diz que tinha uma cadeira vazia, era a cadeira do pertencimento. Ele queria pertencer a algum lugar. Ele era rico, mas solitário. Jesus entrou em sua casa e preencheu sua solidão. Maria Madalena, sua cadeira vazia era a libertação, e Jesus expulsou seus demônios e encheu sua vida de paz, lá em Lucas capítulo 8, versículo 2. Também tem a história de o jovem rico, lá em Mateus capítulo 21, versículo 22. A cadeira que estava vazia nele era da segurança, mas ele não deixou Jesus ocupar esse espaço. Preferiu confiar em suas riquezas e seu vazio. Também tem o filho pródigo. Eu não sei se é a mesma história, eu vou até dar uma olhada. Não é a mesma história. Esta é outra história. Este é o jovem rico, que ele perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para entrar no reino dos céus. E Jesus disse para ele o que ele deveria fazer, mas ele não quis. Também tem a história do jovem que também era rico, pediu as suas posses ao pai e o pai o deu. Eram 2 irmãos. Um ficou, o outro foi pelo mundo afora. Este é o filho pródigo, que voltou depois de perceber que não fazia sentido ele ser rico e estar num chiqueiro de porco, comendo as migalhas da comida que o porco comia. Ele desejava muito comer da comida que o porco comia. Então ele se limpou e foi voltando para casa. E o pai o recebeu com muito amor e carinho e com um banquete. Glória a Deus. Lições práticas que nós podemos aprender com este devocional. Todos temos cadeiras vazias. Todos nós temos cadeiras vazias. Tá? Nós precisamos olhar com os olhos espirituais, mas para isso precisamos pedir ao Senhor para que tire as vendas, abra os nossos olhos espirituais. Porque muitas das vezes nós não percebemos as cadeiras vazias e preenchemos-as com coisas, com bugigangas. Enquanto Deus quer sentar naquela cadeira, preencher com paz, com equilíbrio emocional, preencher com vigor emocional, espiritual, preencher com discernimento, entendimento, com sensibilidade ao Espírito Santo. Ele quer preencher, mas muitas das vezes a gente não dá o lugar ao Senhor e nos tornamos vazios. E aquela cadeira se torna uma cadeira entulhada. Então todos nós temos cadeiras vazias.
elas podem ter nome e podem vir aparentemente com carência, ansiedade, rejeição, medo, insegurança. Eu tinha medo de ir na casa da minha mãe, era uma cadeira vazia. Eu tinha medo de ir lá. O medo era de sentir ansiedade. Olha isso. Como é que pode uma coisa dessa? Eu tinha medo de ir lá e de sentir ansiedade e me sentir insegura. E me sentia insegura. Olha como é que funciona a coisa. Eu tinha medo de ir na casa da minha mãe e sentir ansiedade. Por isso eu tinha muita insegurança. A insegurança de conseguir subir as escadas, a insegurança de entrar na casa dela, a insegurança de trazer à memória sensações e sentimentos que eu não queria. Quando fui lá, eu não senti nada, absolutamente nada. Eu fui lá hoje de novo, eu vou lá quase que todos os dias e graças a Deus não sinto nada. Eu sinto a paz de Deus. Eu sinto a alegria do Senhor. Eu sinto Deus restaurando o espaço de uma cadeira onde que ela estava entulhada. E Deus está limpando e preenchendo com algo novo. O perigo é preenchê-las com coisas erradas. Com relacionamentos tóxicos, vícios, compulsões. Que compulsões são essas? Alimentares. Pode ser uma compulsão. Vícios são esses. São diversos tipos de vícios. Com comparações. Porque eu não sou igual àquela pessoa, porque eu não faço nada certo, porque eu não faço nada direito. Que isso? Não se compare. Não seja assim. Com distrações. Que distrações são essas? Tudo que nos tira da presença de Deus. Tudo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida. Jesus é o único hóspede capaz de transformar, libertar, curar, restaurar, vivificar, fortalecer, preencher espaços vazios. Quando ele se assenta, o vazio se converte em plenitude. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim: Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça, vocês receberam a plenitude. Então nós também recebemos a plenitude por estarmos em Cristo e Cristo está em nós. Podemos aplicar espiritualmente em nossa vida espiritual. Preste atenção. Faça um exercício. Observe qual é a cadeira vazia da sua alma. É solidão? Você se sente só? Você tem medo de alguma coisa? Do quê? É ansiedade? De quê? É relacionamentos? É o quê? Número 3. Ore ao Senhor Jesus e o convide a sentar-se nesta cadeira e preencher este espaço com a presença dele. Número 4. Tente lembrar-se de um versículo e declare esta verdade sobre a sua vida, sobre a alma da sua vida. Por exemplo, qual versículo você pode se lembrar? O Senhor
me dá a paz que excede todo o nosso entendimento. Você pode se lembrar que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas que você não será atingida. Você pode se lembrar que o Senhor te sustenta pela destra fiel e poderosa dele. Você pode se lembrar que sobre o Senhor você pode lançar toda a ansiedade, porque Ele cuida de nós. Você pode orar e clamar ao Senhor, pedir ao Senhor para que retire de você toda a ansiedade, todo medo, toda solidão. Seja lá o que quer que seja que esteja te angustiando, apresente para Deus. Fala com Ele. Ele está te ouvindo. Ele nos ouve. Hoje eu vi um vídeo lindo. Eu vou mostrar para vocês. A moça estava chovendo e ela começou a louvar, começou a adorar a Deus e começou a sair uns clarões no céu. Não foi relâmpago, foi uns clarões. E ela começou a adorar cada vez mais, a exaltar: Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Só tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. E ela começou a adorar. Santo, santo, santo é o Senhor. E quando ela estava terminando, eu senti a presença de Deus. Eu olhei para aquele vídeo, eu fico emocionada porque eu vi a presença de Deus através daquele vídeo. Eu não só senti, mas eu ouvi e eu vi. E como é que foi que isso aconteceu? Isso já aconteceu comigo outras vezes, inclusive falei para o meu marido, falei para o meu filho que estavam dentro de casa: olha, escutem, vejam bem, olha como é que Deus é perfeito. E Ele escuta as nossas orações, Ele atende os nossos desejos mais íntimos. Veja como é que Deus é perfeito. E começou a chover. Começou a chover e estava chovendo. E parou assim de trovejar. E aí começou a chuva. E eu falei: eu vou louvar o Senhor. E eu sei que Ele vai me responder. Com um trovão, com um relâmpago, Ele vai me responder. E eu comecei a adorar a Ele com todo o meu coração. Trancada aqui no meu quarto, dentro da minha casa, sem ver o céu. Mas eu olhei para o teto e comecei a adorar ao meu Deus com tudo o que sou e tenho. E pasmem, Ele me respondeu. Eu adorava e Ele respondia com um trovão. Eu parava e Ele parava. Eu voltava e Ele voltava a me responder com um trovão. E aquilo foi magnífico. Aquilo foi extraordinário. Aquilo foi um momento onde que eu pude falar para o meu marido: viu? Deus responde. Viu? Deus me escuta. Deus escuta vocês também. Foi um momento onde que eu pude falar para o meu filho: viu? Deus está ouvindo. Então, Deus escuta. Ele escuta sim. Temos outros exemplos de cadeiras vazias. Solidão. Você pode orar: Senhor, vamos fazer o seguinte? Vamos orar
coloque a mão sobre o seu coração e vamos orar a cada cadeira vazia. Seja uma cadeira vazia de ansiedade, seja uma cadeira de ansiedade. Coloque a mão agora sobre o seu coração e repita comigo essas palavras. Senhor, sente-se na cadeira da ansiedade que quer habitar em mim. Eu lanço sobre ti toda a ansiedade que me ronda, porque eu sei que tu cuida de mim nos mínimos detalhes. Amém. Vamos para outra. Coloque a mão em seu coração e vamos orar sobre a cadeira da solidão. Repita comigo essas palavras. Senhor, sente-se aqui na cadeira da solidão que quer tomar conta da minha alma. Pois a tua palavra diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolhe em todo tempo. Vamos para uma outra cadeira, a cadeira da culpa. Repitam comigo. Senhor, sente-se aqui na cadeira da culpa que quer me tomar, pois eu sei que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Vamos para a cadeira da rejeição. Ore comigo, repita. Senhor, sente-se aqui na cadeira da rejeição, porque o Senhor é a minha pedra angular. E mesmo que me rejeitem outros, o Senhor me ama. Veja, você não precisa conviver com cadeiras vazias no coração. Jesus está batendo a porta em todo o tempo, pronto para se assentar e transformar sua vida, seu lar, sua sala, sua família. E este vazio em plenitude completa com Cristo. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então convide Deus, Jesus, para entrar e transformar a sua vida com a doce e agradável presença dEle. Por fim, vamos orar em nome de Jesus? Senhor Jesus, eu abro as portas do meu coração e convido-te
a ocupar cada cadeira vazia da minha alma. Senta-te à mesa comigo. Onde há carência, coloca amor. Onde há medo, derrama paz. Onde há ansiedade, dá descanso. Onde há solidão, traz tua presença. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Vamos fazer a declaração do mês de agosto em nome de Jesus. Eu entrego meus sonhos e projetos ao Senhor e confio que Ele está abrindo portas, alinhando caminhos e realizando o impossível em minha vida. Amém e amém. Agora eu quero mostrar para vocês o louvor. Que lindo. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Jesus vive. Jesus vive. Jesus vive e reina para sempre. Então, louve e adore. Louve e adore a este Deus. Digno de louvor. Amém. Jesus vive. Jesus vive. Jesus vive. Amém? Ele te escuta. Então ore, louve e adore. Amém? Deus te abençoe. Que a graça e a paz, a misericórdia, a bondade, a alegria do Senhor seja contigo. Em nome de Jesus. Até amanhã. Amém.